sobre as formas de dar autonomia, que a gente preocupa muito em como dar autonomia, mas não sabe dar em casa, e a casa realmente é o maior laboratório, a mesa é o maior laboratório de autonomia. Então, a gente tem a questão de dar autonomia para o bebê no comer, no tomar água, eu estava falando, lembrei agora, dos copos, né? Que a gente, de preferência, deixar esses copos de bico, de transição. Não há necessidade, mas deixar eles para um passeio. Em casa, sempre oferecer nos copos, sempre que possível, oferecer no copo de vidro, no copo, no copo aberto, né? Então, autonomia, levar o prato até a mesa, montar a mesa, servir a própria comida. Essa é uma autonomia que as crianças costumam amar. E as crianças de 2 anos conseguem fazer isso, 2, 3 anos. É claro que a gente vai ter um cuidado para que não tenha nada quente na mesa, mas deixar a criança se servir, isso é uma forma maravilhosa de dar autonomia para ela, dela lidar com a quantidade de comida que ela está colocando no prato, com a questão do desperdício, né? Não tem desperdício depois de um certo tempo que a criança está servindo, ela vai aprendendo a comer a quantidade, a colocar a quantidade que ela quer. E ela faz isso 3 vezes, aqui acontece sempre elas fazerem por 3 vezes, ou 4 vezes, coloca pouquinho. O dia que coloca demais, eu converso e falo, olha, ficou muito. Então, a gente não tem muita questão de sobra de comida no prato, porque já aprenderam, né? De tanto servir a própria comida. Detalhe, só ficar de olho na questão de panela quente. Mas a criança precisa se servir. Ela gosta de fazer tudo aquilo que a gente faz. Então, usar um copo de vidro, ela gosta. Usar uma taça de vidro, ela gosta. Então, a criança, vocês podem pensar, mas o vidro não é perigoso. Gente, as crianças são tão inteligentes, são tão maravilhosas, que elas aprendem a lidar com o peso, né? Elas têm, aqui em casa mesmo, é um lugar que tem menos quebra com as meninas do que com os adultos. Né? Faxineira quebra bastante, eu às vezes quebro alguma coisa, mas elas não quebram praticamente nada. Porque o uso, o peso, a graça de usar, né? A beleza. Se a gente pensar bem, a beleza que tem o vidro não é igual nunca o copo de plástico, né? O vidro tem a transparência, que a transparência é tão importante para a criança. Imagina vocês tomando uma coisa que vocês não sabem a quantidade, não sabem o que é, não sabem a cor, né? Então a gente entrega tudo isso pronto para a criança num copo que ela não consegue nem enxergar, ela não sabe nem a quantidade, para ela lidar com isso na mesa e nos lugares que está, é difícil para ela. Você está tomando uma coisa que você não sabe o que é, você não vê a cor, você não vê a transparência. Então, o vidro, ele é maravilhoso. Não só pela beleza mesmo do vidro. E é completamente diferente se a gente colocar uma bandeja de copos. E eu mesma já fiz esse teste. Coloca uma bandeja de copos de vidro e de plástico. E deixa as pessoas se virem. Um adulto pega o de plástico, né? Então, as crianças é da mesma forma. Eles gostam de usar aquilo que a gente usa. Eles gostam da beleza também, eles gostam de pertencer, de fazer, nossa, meu pai toma num copo de vidro, por que eu estou tomando num plástico? Eles não vão falar isso, mas eles sentem. Então, quanto mais autonomia a gente der para as crianças, elas vão se sentir mais pertencentes a esse ambiente. Muitas vezes eu recebo muitas perguntas assim, você dá curso de etiqueta para as crianças? E eu acho até engraçado, porque eu acho que não tem que dar curso de etiqueta para as crianças. A gente tem que dar curso de autonomia para os pais, né? A gente tem que dar curso de autonomia para os pais, para que eles compreendam o tempo da autonomia, né? O tempo da criança, para que eles entendam a forma de falar com a criança. Porque a criança fez uma bagunça, o que a gente faz? De novo, sujou, bagunçou, olha só. Então a gente precisa ter muita gentileza, sabe? Muita gentileza com a forma que a gente aborda a criança quando ela faz alguma coisa, né, errada. Vamos pensar, é um aprendizado, e o aprendizado leva tempo. Aprendizado é construção. Já viram construção? Coisa que é rápido. Se for rápido, se for de um dia para o outro, dá certo, né? Cai tudo. Então, com a criança, com a autonomia, é da mesma forma. Então, quando me pergunta, dá curso de etiqueta para criança? Eu dou curso de autonomia para os pais, né? Porque os pais precisam
entender o tempo da criança. E só depois que a gente entende isso e que a gente insere a criança à mesa e que a gente vê o quanto eles brilham os olhos, mas a gente tem que estar com olhos abertos mesmo para ver. Quanto eles brilham os olhos de participar, de querer fazer como nós fazemos, né? O quanto eles se inspiram na gente para tudo. Eles se inspiram na gente em tudo. Eles fazem, eles se sentem pertencentes, eles querem participar de tudo que a gente faz. Então, a autonomia, ela acontece de uma forma lenta e muito profunda, se a gente estiver preparado para olhar. Porque um bebê que comia um dia com a mão, ou que seja eu dando na boca dele, e ele começa a comer com o talher, isso é maravilhoso. Ele começou a comer e eu não posso querer que na próxima semana ele esteja comendo com a perfeição. Então, eles começam a comer com a mão, aí depois eles têm uma fase mista, talher, mão, mão, talher, que é normal, e depois eles começam a comer tranquilamente com os talheres. E de vez em quando você vai ter que lembrar e fazer alguns lembretinhos. Aqui a gente fez uma vez, colocar o que se come com a mão? Pão de queijo, pão a gente come com a mão, fruta, né? Pera a gente come com a mão. Então, e aí a gente fazia umas brincadeiras. E com criança a gente tem que levar as coisas para o lado lúdico mesmo. Eu não posso querer impor que uma criança de 3, 4 anos coma com total perfeição e que ela nunca coloque a mão na comida, porque até para a gente é confuso, muitas vezes. O que come com a mão? Isso pode, né? Se a gente pensa numa situação mais de um evento e tal. Então, para a criança também é confuso. No momento ela pode comer com a mão, no momento ela não pode comer com a mão. Então, a gente precisa ter muito esse olhar da criança de muita empatia mesmo, para que ela se sinta bem, ela se sinta confortável e ela possa, assim, derramar um suco na mesa e falarmos para ela, tudo bem, vamos limpar junto, isso acontece, né? E ser apoio para a criança no momento que isso acontecer. Então, deixa eu ver aqui, o que mais que eu tenho para falar para vocês. Vão fazendo as suas perguntas, tem perguntas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma aqui, minha filha joga tudo com 1 ano e 2 meses. Essa fase, ela costuma passar por volta de 1 ano e meio. 1 ano e meio, a criança começa a compreender melhor o ambiente, as coisas que estão em volta, né? E aí ela começa a jogar menos, ela vai reduzindo. Então, 1 ano e meio costuma se passar. E aí, se isso persistir, você observa se ela tem... se ela joga também brinquedos, se ela tá jogando brinquedo, se ela tá agressiva, aí é outra coisa. Mas até 1 ano e meio é super comum e ela tá conhecendo isso e costuma passar, sim. O que mais? Ótima pergunta. 6 meses, como oferecer água? 6 meses, você vai oferecer água em um copo, assim. Gente, até os bebês, né, de maternidade, recém-nascido, quando precisa, eles tomam água no copo. Então, para oferecer para a criança, sempre no copo. Você vai colocar água, né, um pouco a mais que a metade, e vai levar com a mãozinha do bebê mesmo, você vai levando. Se prepara, porque vai ter bebê querendo ficar curioso, vai colocar a mão dentro do copo, vai querer brincar com água, que é normal. E aí você oferece a água e retira o copo. Oferece a água, retira o copo, deixa ele brincar ali. Uma dica interessante é que nesse momento você pode fazer brincadeiras antes das refeições, quando possível, é claro. Na pia, na banheira, tudo isso ajuda, né? Para a criança vai entendendo para que serve o copo. Né, para tomar, para brincar, nesse início tudo é brincadeira. E depois a coisa vai virando, né, uma rotina, o copo é para mesa, é para água, é para se servir. Então, sempre do copo. E também bem legal é a gente deixar sempre uma jarra para a criança se servir, ou abaixar o filtro. Coloca o filtro à altura da criança. Se prepara para 3, 4 dias de encantamento. Porque abrir uma torneirinha de filtro parece uma coisa mágica para a criança.
E aí ela vai querer encher esse copo 1000 vezes, ela vai, né, se deliciar com aquela descoberta nova de alcançar. Mas coloca o filtro baixo, deixa um copo ao alcance da criança para que ela se sirva a água. Com qual idade eu posso fazer isso, Carmen? Assim que meu bebê começar a andar. Começou a andar, desce o filtro ou coloque uma jarra. Também pode ser uma jarra com água, coloca e deixa para que o bebê vá colocando, tá? Essa jarra, nesse início, eu sugiro que seja de plástico, sim, tá? E depois, para a mesa, vocês podem colocar. Olha o tamanho dessa jarra. Ela é muito, ó, se colocar aqui a mão, ela é bem pequenininha, ela é bem leve, né? Então, é boa para as crianças se servirem. E eles amam servir água, chá. E aí fica até mais gostoso quando eles servem, porque eles querem servir pra gente, eles querem servir eles querem servir o tempo todo. E é muito gostoso essa fase de descoberta do Brasil, do bebê do Brasil, gente, olha aqui. Fala novamente que não precisa de copo de transição. A doutora Ana Paula está falando isso. Não precisa, não há necessidade. Gente, o copo de transição e o enxoval do bebê de alimentação é uma coisa que entrou na vida de todo mundo, né? O bebê precisa de tantas coisas desnecessárias e uma delas é o copo de transição. Eu ganhei um para Catarina, ele tá ali ainda, e eu não vejo necessidade de usar ele com as meninas. Não compraria um copo de transição. Eu imagino que ele pode ser útil para passeios, né? Para passeios. Mas no dia a dia não vejo necessidade, não consigo usar ele. Até quando a gente sai, desde muito pequenininho, eu sempre carrego uma garrafinha de água. Mas se você comprou, se tem ele, pode ser que seja útil para essas coisas. Agora, para casa, sempre, gente, sempre copos abertos, né? Que o bebê consiga envolver as mãozinhas. Aquele copo de dose, o copo americano, esse aqui é tipo americano. Eles são ótimos copos para a gente inserir a água, né? Então, nada de mamadeira, gente, à mesa. Cria o hábito, à mesa, sempre copos, sempre para servir água, né? Uma jarra, deixa à disposição. Não no início. No início você não deixa à disposição. Você serve e o bebê. Depois, com média de 1 ano e meio, 2, você pode deixar ele servir a água, né? Aquela fase de descoberta do servir, que é maravilhoso, de fazer a transição. E também, uma coisa que eles amam muito é isso aqui. Eu mostro sempre isso aqui, que é marcador de copo. Coloca esse marcador e automaticamente o bebê faz isso. Ele toma água e volta o copo. Toma água, volta o copo. Toma água, volta o copo. Porque eles precisam muito de ordens, bebês. Eles adoram ordem, eles adoram as coisas organizadas. E ele sente que aquilo ali é para voltar, ele vê você fazendo, uma vez que você fizer, ele vai repetir. E não precisa ser esse aqui é tipo uma bolachinha de chope. Pode ser um guardanapo dobradinho, pode ser o pires, né, da xícara. Tudo isso serve para ter ordem. Então, aqui em casa, a gente não tem, desde que eu descobri essa forma de colocar isso para as meninas, para Catarina, que era bebezinho, gente, eu não tive zero acidente. Primeiro, o copo ele precisa ficar do lado direito, né? Se a criança é destra, ele fica do lado direito. Se não é, ele fica do lado esquerdo. E aí você coloca ali, ele compreende e volta o copo o tempo todo para esse marcador, para o marcador que você colocar. Então, o que acontece? A mão fica livre, o espaço fica livre. Então, não tem, quase, né? Não tem como a criança ficar derramando e por passar a mão, por mexer, porque ela já está com a mão aqui, o copo do lado que ela pega. Então, facilita. A etiqueta, ela é importante para nós, adultos, né? E para as crianças, a gente segue ela dessa linha de só de colocar para os bebês, eles já dão show. Outra coisa super legal que as crianças também, os bebês adoram, xícaras. Xícaras. E pegar isso aqui, servir. A gente começa com o copo de vidro transparente, para o bebê entender, para ele aprender, né, nos 6 meses. Depois eu ofereço a xícara. Eles adoram pegar isso aqui, tomar e brincar de chazinho, e tomar chá e água, enfim.
as xícaras, e aí as xícaras vêm acompanhadas de quê? Do pires. Então, é uma diversão. Mais do que tomar, é devolver. E às vezes, eles fazem isso por 10 vezes. Você fala, nossa, não vai tomar 20 vezes, né? E por diversas vezes. E nessa hora a gente não interrompe. A gente deixa a criança ir lá e fazer 20, 30 vezes, até ela, né, internalizar aquela vontade dela e ela compreender. Porque quando ela faz isso 20, 30 vezes, qualquer ação que a criança faz 20, 30 vezes, ela está interiorizando. Então a gente deixa a criança fazer. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Ó, estou grávida e o que posso fazer para não ser mãe que tira autonomia desde cedo? Você já está fazendo, Lua. Eu acho que cercar-se disso mesmo, de autonomia, do que você quer, das escolhas que você quer, olhar, admirar aquilo que você deseja para o seu filho, acho que já é o primeiro passo, né? E depois cuidar da questão alimentar, né? Olhar bem para isso, como você vai fazer, o que você planeja fazer, como dar autonomia na alimentação. E aí tudo flui de uma forma muito maravilhosa. Começa na alimentação, começa nessa autonomia à mesa e tudo vai fluindo. Que mais, gente? Nenhuma pergunta? Eu tô sem saber do nosso tempo aqui, porque agora a live parou. Olha, tem aqui sugestão de assunto para a próxima live. Liberdade, escolha do bebê. Cabe corrigir? Tá, obrigada, vamos fazer sim. Sobre o bebê, sobre a autonomia e o bebê escolher. Opa, peraí. Sobre a autonomia e o bebê escolher e fazer essas escolhas, isso incomoda muito as pessoas. A gente não está muito preparado para isso, né? Para dar essa autonomia para a criança escolher. Mas, gente, é tão importante que as crianças escolham, é tão importante que a criança sinta segurança, porque uma criança que vai, um adulto que um dia vai decidir se compra, sei lá, uma casa, um apartamento, né? Um exemplo meio maluco, mas é esse mesmo que veio agora. Ele precisa primeiro saber escolher entre a roupa que ele vai vestir, né? Aos 2 anos de idade. Então a gente quer ter o controle de tudo, a gente quer fazer tudo por eles, a gente quer escolher, a gente quer que eles saiam com a melhor roupa, a gente quer que eles tira a autonomia deles, né? Literalmente, a gente tira total a autonomia das crianças. E depois eu me preocupo, e depois eu quero dar, e eu faço tudo pro meu filho, e eu corto a carne, e eu corto a pizza. E aí meu filho tá saindo, né? Vamos pensar, com 12, 13 anos, e eu tô cortando a pizza para ele ainda. Então a gente tem que olhar para isso como uma coisa maravilhosa. A gente está falando, a gente está discutindo, a gente está falando de um tema maravilhoso, que é autonomia para a vida. A autonomia ela precisa existir na vida das pessoas e quanto antes, melhor. E aí, mas aí o bebê não quer ter essa autonomia. O bebê, eu dei autonomia para ele na mesa e ele chorou, e ele, né, bagunçou. O que eu faço? Gente, calma com o processo, porque não é rápido. E não é rápido nada, como eu comecei a live dizendo. Então a gente precisa ter muita empatia, muita olhar para a nossa realidade, olhar para o que a gente pode fazer, o que eu posso dar de autonomia, né? O que eu estou preparando, como que eu estou organizando essa mesa. Essa mesa que a gente está sentando é uma mesa que motiva a criança a comer, a ter autonomia, ou é um lugar que está indo e está tendo choro, e está tendo tristeza, e está tendo revolta. Não é a falta de autonomia que essa criança muitas vezes está sentindo ali na mesa? Não é uma mesinha com um jarrinho de flor ali, uma florzinha a mais, não é? Uma coisa que a gente leva a mais para a mesa, que traz uma alegria tão grande para as crianças, né? E para nós mesmos, nós adultos. Então, olhar para essa questão da autonomia, que é tão importante. Eu ficaria aqui muito tempo falando com vocês, mas já vi aqui que está faltando só 5 minutos, senão vai encerrar.
E então é isso, é a gente olhar para essas questões da autonomia. Tem muitas perguntas, muitas coisas que vocês me mandaram hoje sobre autonomia. E eu prometo voltar com esse tema, voltar de novo, falar mais sobre autonomia e como dar e como inserir a autonomia na vida das nossas crianças, porque eles precisam de autonomia, viu? Todo mundo precisa de autonomia. E é isso, gente. Ó, como dar autonomia quando seu bebê, justo na fase de jogar tudo no chão, o bebê de 8 meses. Amada, 8 meses é normal, é natural. Você vai estar sempre do lado, ele vai jogar, você vai pegar, ele vai jogar, você vai pegar, ele vai jogar, você vai pegar. Quanto mais autonomia você der para ele, quanto mais você deixar ele explorar e conhecer esse universo de autonomia, mais fácil passa mais rápido passa essa fase. Então, não se preocupe, é normal, é muito normal. Ele está vivendo a fase dele de descobertas. E que bom que ele está descobrindo tudo isso. Daqui a pouco passa. O que mais? Como dar limite e deixar a criança escolher a roupa? Ótimo. A autonomia à mesa, a gente está lá na roupa. Vamos lá. Eu não vou dar 200 mil opções para essa criança, eu vou dar 3 opções. Eu vou pegar 3 roupas e dar para a criança escolher. E o alimento, eu vou dar o que eu tenho, que for da refeição. E a criança vai escolher aquilo ali. Né? Eu não vou abrir a minha despensa e oferecer para ela bolachas, iogurtes, olha a geladeira e o que você quer. Não. Eu, adulto, vou lá, preparo e ofereço. E aí ela vai poder escolher entre aquelas opções que tem e comer. Da mesma forma, o vestir. Limite a quantidade, porque a criança nem consegue comer ou escolher 200 coisas, não. A Dani aqui falou, vamos permitir porque os benefícios compensam, confie. Confie nas crianças, sim. É isso mesmo, a gente precisa confiar mais nas nossas crianças. A confiança é tudo e nossas crianças precisam disso mesmo. E vamos pensar nisso, tá, gente? Nessa questão da autonomia, de como eu posso dar, o que eu posso fazer, eu posso dar autonomia e de que forma para esse bebê, para essa criança que precisa de autonomia e que a autonomia vai por toda a vida. Gente, muito obrigada a vocês. Meu tempo aqui ó, já está no limite. E eu volto de novo para falar desse tema. Muito obrigada a todo mundo que está aí. Vou aproveitar e mandar um beijão para a equipe do Believe, meus parceiros, todos eles maravilhosos, Mona Lisa, Mário, Kátia, Dedé, todo mundo, muito obrigada. Todo mundo que esteve aqui na live, muito obrigada por estar aqui comigo. E vou postando sempre, todos os dias, né? Nos stories, a autonomia que é aqui, a autonomia das crianças, para vocês verem, se inspirarem e saibam de uma coisa, é possível. Eu, com uma experiência que eu tive em ver, né, crianças comendo com autonomia, eu quis isso para minha vida. E eu falei, quando eu tiver filho, vai ser desse jeito. E hoje é exatamente, não é exatamente, é muito melhor do que eu podia imaginar, porque um dia eu vi e quis fazer. Tá bom? Por isso eu faço questão de estar sempre postando os vídeos para vocês. Um beijo para todo mundo, beijo, boa noite, obrigada.